A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, o Senhor Jesus fala aqui. Então que paz é essa? Vamos abrir um pouco lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Ele está escrevendo isso, obviamente, para cristãos, pessoas convertidas a Cristo, que moravam na cidade de Colosso. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aqui apareceu a palavra paz. Essa é a paz da qual Jesus estava falando aos seus discípulos. Havendo por ele, por meio de Jesus, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nós temos um costume na língua portuguesa de quando nós brigamos com alguém, nós fazemos a paz, as pazes com essa pessoa, né? Ah, vamos fazer as pazes? E às vezes essa pessoa com quem que nós ofendemos nos perdoa, né? E aí nós então podemos fazer as pazes com essa pessoa. Aqui nos fala do perdão de Deus, mas o perdão de Deus não era algo que podia ser simplesmente assim, Deus fala assim, eu perdoo vocês. Alguém precisava pagar. Existia uma dívida pendente. Existia um resgate para ser pago. Existia um preço. E alguém precisava pagar. Porque senão Deus não seria justo. Deus não seria justo em livrar alguém da condenação sendo um pecador. E todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos. Não há quem não peque. Não há quem não peque. Basta você olhar para dentro do seu coração e você vai saber que você peca. Basta para você olhar para a sua vida passada, você vai saber que você peca. E você peca porque você é pecador. Você não se torna um pecador depois de pecar, você já nasce. Eu e você já nascemos pecadores e por isso pecamos. O pecado em nós é como uma raiz, o cerne da planta. E daí nós vamos dar os frutos, que são os pecados, que vão surgir na nossa vida. E quando a gente menos imagina, fala assim, não, a partir de hoje não vou mais pecar. Ah, tá bom. É só perguntar, em que sentido você costumava pecar? Você dá uma pensada assim, quando eu odiava aquele desgraçado do meu vizinho, eu queria matar ele, pronto. Acabou de pecar. Pensou já, acabou de pecar. O homem é mau. O ser humano é mau por natureza. Desde pequenininho, mesmo ainda inocente das suas maldades, ele ainda não está entendendo as coisas, mas ele vai crescendo. A diferença é que ele era um pecadorzinho, ficará um pecadorzão, ele vai crescer como pecador. Então, Deus precisou intervir, porque senão nenhum ser humano poderia habitar na presença de Deus. Deus precisou intervir. E aí ele faz a paz, mas uma paz que custa sangue, que custa o preço, a vida do Filho de Deus. Ele precisou enviar o seu Filho, e aqui a gente lê, no versículo 12 desse nosso capítulo, ele está falando aqui para cristãos agradecerem ao Pai por terem sido feitos idôneos de participar da herança dos santos na luz.
Como que esses pecadores poderiam ser idôneos de ficar num lugar, na luz de Deus, onde não há trevas nenhuma, e ainda ter uma herança com isso, pela graça de Deus? Nós sabemos que a luz é aquilo que revela todas as coisas. O último lugar que você quer estar, depois de cometer um pecado, onde é? Na luz. Na luz. Você quer fugir da luz. Você quer esconder o que você fez. Ninguém pratica crime a céu aberto, a pessoa pratica crime à noite. A pessoa sai à noite para fazer as coisas. A pessoa faz as coisas às escondidas. Outro dia eu li um comentário interessante de uma jornalista, ela comentando sobre os pichadores. E ela leu algumas coisas sobre pichadores e eles se declaram assim pessoas contrárias à sociedade, e eles são livres para fazer o seu protesto, a sua forma de protesto, mostrar que eles estão livres é pichar os muros e as casas da cidade. E aí ela faz uma pergunta, mas será que eles são livres mesmo? Porque eles têm que fazer isso à noite. Eles têm que fazer isso escondidos. Eles têm que fazer isso fugindo. Eles não são livres. Eles são escravos da sua própria pichação. Eles são escravos da sua prática. Eles estão escondidos daquilo que eles fazem. Eles são ocultos. Então o pecado não gosta. Agora, como que Deus poderia pegar um pecador e levar para a sua presença na luz de Deus? Só se ele tivesse sido limpo totalmente dos seus pecados. Dando graças no versículo 13 nos fala, o qual nos tirou da potestade dos poderes das trevas, nas qual nós nascemos nelas por sermos pecadores, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança. Você é tirado de uma posição de pecador perdido, sujeito ao juízo eterno, e levado para outra posição, o reino do Filho do seu amor, tirado das trevas e colocado na luz. Mas é pago um resgate para fazer isso. Por isso que ele nos resgatou. E é o versículo 14 que diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, a saber, a remissão dos pecados, a retirada dos pecados, a extração dos pecados, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Deus aplica em nós o sacrifício de Cristo, o valor do sacrifício de Cristo, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, nos limpa de todo o pecado. Uma vez perguntaram para uma menina, uma criança, como é que ela sabia que ela tinha sido limpa de todos os seus pecados. Ela falou assim, olha, no jeito infantil de explicar, ela falou, olha, Deus tinha uma lista, Deus tinha uma folha de caderno com uma lista com todos os meus pecados. Aí caiu sangue nessa folha. Agora Deus não consegue ler mais quais são os meus pecados. É isso, na prática, é isso que acontece. O sangue de Jesus Cristo se coloca entre Deus e os nossos pecados. E Deus, quando olha, vê o sangue. Vê o sangue. Entre nós e os nossos pecados está sangue de Cristo. Deus vê o sangue e Deus fala, está justificado. Deus pode ser, então, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele não seria justo se deixasse o pecado passar de qualquer jeito. Mas sabendo que o homem seria incapaz de pagar o seu próprio pecado, Deus providencia um sacrifício, um cordeiro perfeito, mas é a pessoa do seu próprio filho, sem pecado, para apagar o pecado do pecador.